Nós sabemos que o nosso alimento tem que ser a palavra. E hoje quem vai ministrar a palavra é o pastor. E ele hoje está como um garçom. Ele vai servir o nosso alimento essa noite. Então vamos orar para que Deus possa usar este grande garçom aqui para estar ministrando a palavra em nossos corações. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, fala em nossos corações. Usa o teu filho, Pai, como instrumento da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra possa penetrar profundamente em nossos corações e que possa nos dar entendimento e entender o que o Senhor quer que nós façamos, Pai, e o que o Senhor quer para nós. Senhor, nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que doa às vezes em nós, mas nós temos que ouvir a tua palavra e seguir, Pai, exatamente o que o Senhor quer para nós. Então usa o teu filho, Pai, para que não seja ele, mas que a tua palavra prevaleça nesta manhã, Senhor. Eu te agradeço desde já. Amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Amada igreja, Pai do Senhor Jesus. Abra a palavra, irmãos, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho escrito de João, por João, capítulo 13, todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com toalha com que estava cingido. Aproximou-se, por de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me a mim, os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Porque bem sabia ele quem havia de o trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre e Senhor, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a fizestes. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Bendito seja Deus. Irmãos, mais uma vez, Jesus, ele impressiona. Jesus, ele empaquita o homem, né? É a carne que não deixa, irmão, mas Jesus, ele estremece o espírito do homem. A pessoa de Jesus, quando encontra com qualquer pessoa, é de arrepiar, é de mexer na carne, é de mexer no espírito. De tamanha grandeza e simplicidade ao mesmo tempo, né? De Jesus falar coisas tão simples e fazer coisas tão maravilhosas, é meio que algo que o ser humano ele não consegue meio que compreender essas coisas. Ele fazia coisas tão gloriosas, grandiosas, miraculosas, e ao mesmo tempo ele pregar de forma tão simples e falar de forma tão simples. Até o exortar de Jesus era algo tão simples. Até a forma de Jesus chamar a atenção dos apóstolos, dos discípulos. Os hipócritas não. Os hipócritas, ele quebrava o pau. O hipócrita, tu é hipócrita, tu é maldito, você vive de mentira. Mas não, os apóstolos, aqueles que queriam ouvir a verdade e se esforçavam por aquilo, até a exortação de Jesus era bendita. Querem vós também ir?
É duro para vocês esse discurso? Vocês querem ir? Podem ir. Não tem problema. Eu vou cumprir do que tem que ser cumprido. Porque vem do Pai sobre a minha vida cumprir aquilo. Eu tenho um propósito. Vocês querem ir? Mais cedo ou mais tarde vocês irão. O pastor pregou sobre isso na quinta-feira. Né? A profecia diz sobre isso, a profecia de Zacarias, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E quando Jesus foi ferido, os apóstolos sumiram. Vou pescar. Eu vou contigo. Judas já não existia, já não estava mais. Então, assim, vocês querem ir? Podem ir. Vocês querem ir antes? Podem ir. Podem ir. Porque não é pela minha forma física. Se vocês não aprenderem a viver assim a minha forma física, vocês nunca saberão viver um reino que eu tenho proposto. Então vocês acham que estou preocupado que vocês andarem comigo fisicamente? O tempo de andar comigo fisicamente está se cumprindo. Você acha que eu estou preocupado? Vocês terem a vista da minha vida? Enquanto eu serei glorificado, serei assunto aos céus, não estarei mais em carne, estarei glorificado, mas eu enviarei o Espírito para que conduza vocês em toda a verdade. Então, se vocês agora já estão sendo traídos, vocês querem ir? Podem ir. Então, eu vejo Jesus assim, até a forma de exortar, irmão, é de machucar, é de ferir qualquer coração, é de ferir o coração do homem a ponto de falar assim, cara, não tem jeito. É o que foi louvado, não tem jeito. Esse cara era o Filho de Deus. A gente matou ele, a gente levou ele à cruz, ele morreu. Ele acabou de gritar, expirou o espírito dele. Veio trevas, terremoto. Todo mundo fugiu. Esse aí era o Filho de Deus. Crucificado, irmão. Não pregou nada, não fez milagre algum. Ele crucificado, pés e mãos, sangrando, lateral, jorrando água e sangue. Quando ele expira, entrega o Espírito, acontece coisas fenomenais. Aí o homem vai falar assim, não tem jeito, cara. Quando foram prender ele, vieram os soldados e os sacerdotes perguntaram, cadê ele? Não prenderam? Não deu. Ninguém prega como esse homem. Ninguém fala como esse homem. Não tem como eu prender, eu não consegui prender. Os soldados foram lá prender Jesus por ordem dos sacerdotes, dos principais. Quando eles chegaram lá, eles tiveram o erro ou a ousadia de esperar Jesus pregar, de esperar Jesus falar. E quando eles esperavam lá sentado, vamos esperar ele parar de falar. Irmão, Jesus acabou com eles por dentro. Jesus desmontou o homem, Jesus desmontou o soldado que existia dentro dele e só voltou o homem para os sacerdotes. A gente não conseguiu pegar ele, porque ninguém fala como aquele homem. Eu nunca vi ninguém falar como ele. Vocês são sacerdotes, mas eu nunca vi um homem falar daquela maneira. Vocês são a religião do povo de vocês mesmo, mas eu vi aquele homem falar, é muito diferente. Aí o povo encontrava com Jesus. Jesus, eu nunca vi ninguém falar assim. Não é como os fariseus. Não é como os escribas, você fala diferente. Você tem uma autoridade diferente no falar. Jesus no monte pregando. Olha a autoridade de Jesus, bem-aventurado. 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 Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado os pacificadores. Bem-aventurado. Bem-aventurado. E os caras descem do monte e falam assim, cara, a gente nunca viu ninguém falar dessa maneira. Que autoridade! E às vezes a gente acha que a autoridade é a forma que a gente prega. E às vezes a gente acha que a autoridade é a eloquência que a gente tem quando a gente ministra uma palavra. E às vezes a vista do povo acha que a autoridade é a forma que nós ministramos uma revelação muito profunda que a palavra nos dá. A autoridade é falar a verdade. Porque quando eu falo a verdade, eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Não que seja minha, mas porque Ele me deu. Porque toda a verdade de Deus prevalece. Diz a palavra, nada podemos contra a verdade, somente pela verdade. Nada podemos contra a palavra, somente pela palavra. Então a autoridade de Cristo não era simplesmente a forma que ele pregava, porque ele sentado no monte com a multidão de gente, não tinha microfone, imagina 3, 4, 2 mil pessoas ouvindo Jesus, ele no monte, e diz a palavra com autoridade.
Não tinha megafone, não tinha púlpitos, não tinha palanques, não tinha palcos, não tinha nada. Era um monte e um homem pregando a verdade. E as pessoas desciam, rapaz, que autoridade que aquele homem tem. Os escribas conhecem tudo, tu pergunta, ele sabe tudo. Os sacerdotes dominam a religião através sobre o povo, mas aquele homem quando prega... Então, irmãos, eu vejo Jesus assim, ele arrasa com o homem, irmãos. Ele arrasa. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus ele não despreza, o Senhor ele não despreza. É por isso que quando fala a nossa carne, a gente vai e cala o Senhor dentro de nós. Mas quando a gente libera o nosso espírito, a gente ouve a vida que ele transborda dentro da gente mesmo. Mas quando nós ouvimos essa vida dentro de nós, não tem como você não chorar, não tem como você não trazer à memória o sacrifício vicário, substitutivo, onde ele, como o pastor falou, pregou, Isaías profetizou, que diz que ele subiu ao madeiro sem pecado, mas morreu por nós, cheios de pecados. Cheios de maldades, malícias, astúcias, e ele vai e morre pela gente, e o sangue dele é simplesmente para nos purificar. E nos faz branco como a neve. Branco como a mais bela lã. E eu vejo esse Jesus, irmãos. Eu vejo esse Jesus tratar da igreja com a sua imensa misericórdia. Eu vejo essa pessoa de Jesus, irmãos, que eu não consigo comparar a ninguém. Nunca vai existir. Às vezes a gente procura amigos, esposas, maridos, e o que quer que seja, nada se compara à pessoa de Jesus. Nada, nunca vai se comparar à pessoa de Jesus. Não estou falando dos seus milagres e nem das suas promessas. Eu estou falando da pessoa de Jesus. Eu estou falando do que Cristo é, sem fazer um milagre no nosso meio. E o que Cristo é, sem a promessa de levar para a eternidade. Qual a importância que essa pessoa tem na minha vida? Não pelo que me prometeu, não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é. Qual a importância que essa pessoa tem na minha vida? E às vezes a gente chora, sofre, sente dor por tantas situações que temos com pessoas, por pessoas, e eu vejo uma pessoa de Cristo que nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Eu vejo uma pessoa de Jesus, irmãos, que escolhe 12 apóstolos, sabendo que um trairia. Meu irmão, que pessoa é essa? Não a de Judas, a de Jesus. Porque trair, meu irmão, facilmente, eu e você podemos trair a qualquer momento. Não julgue Pedro nem Judas, porque qualquer um de nós, e a qualquer momento, podemos traí-lo, negá-lo. Mas a pessoa de Jesus, de escolher 12 e colocar um traidor no meio dele, é algo supimpa. Não existe explicação. Se tem alguma explicação, é Deus amou o mundo de tal maneira, que colocou Judas no meio dele. Colocou Pedro impulsivo no meio dele, colocou Tiago e João querendo já sentar a determinadas situações ou locais pertos a Cristo, ou seja, querendo posições com Cristo Jesus. E sabe, irmão, Jesus, quando ele chama esses 12 apóstolos, é verdadeiramente para transformar o mundo, para transtornar o mundo. Isso disse Atos dos Apóstolos, eis que os que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Não fala de Jesus, não, fala dos apóstolos, aqueles que creram no nome de Jesus. Transtornaram o mundo, e agora? Estão vindo aqui nos transtornar também. Como? Pregando o evangelho, falando a verdade, dando sinais e maravilhas daquilo qual Cristo tinha prometido que eles viveriam. Obras maiores vocês farão. Jesus transtornou Jerusalém. Os apóstolos transtornaram o mundo. Chegou até nós. Sabe, irmãos, aí eu vejo esses homens, esses apóstolos, irmão, cada um com seu caráter, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu modo de ser, cada um com a sua família, cada um com a sua dificuldade, cada um com seus pecados. Jesus só fala assim, vem, segue-me. Mas a propósito dele falar, vem, segue-me, depois ele fala,
venha após de mim, cada um tome a sua cruz e siga-me. Então ele fala, vem, segue, vem que eu estou à frente, vem atrás de mim. Mas há um período ao qual você tem que entender que a cruz ela é devida a cada um de nós. Nós não vamos subir a cruz, nós vamos carregar a cruz. Porque subir a cruz só cabe um, Cristo Jesus, mas carregá-la cabe a todos nós como testemunho do Cristo que nós cremos. E Jesus, ele chama esses homens imperfeitos como a gente é imperfeito. Se assentou à mesa com esses homens imperfeitos, como traidor, sabendo que um dia isso havia de acontecer. Sabe, irmão, Jesus, ele estava andando com esses homens, e esses homens não pensavam a um reino eterno. Esses homens pensavam um governo terrestre. Esses homens não estavam com pensamento ao céu que se abriria para eles. Esses homens estavam na oportunidade de um reino na terra, onde Cristo governaria e acabaria com a sujeição do povo dele pelo povo romano. E era isso que os apóstolos pensavam. E sabe, irmãos, toda hora eles estavam brigando por posições. Toda hora eles perguntavam, eu sou maior, será que ele é maior? Não, será que ele é maior? E Jesus lia o coração dele para falar só. Não é assim que funciona. Não é desse jeito que funciona, não. Não é pelo que você faz ou menos que alguém. Não é pelo título que você tem ou não tem. Não é por isso. Jesus, ele estava ensinando os apóstolos que não era aquilo que seria estabelecido na terra, o governo dele. O reino dele em viver, em espírito e em verdade. Mas o governo dele, ele mesmo falou, meu reino não é deste mundo. Só que os apóstolos não entendiam isso. Os apóstolos queriam sentar com Jesus no reino dele na terra. Para que Roma visse, para que os romanos vissem, para que os hipócritas vissem, eles assentados com Cristo. Para que toda a terra pudesse ver, lá os apóstolos estão sentados com Jesus, o Cristo. Era isso que eles imaginavam. Para que todos vissem Jesus vencer tudo aquilo ali. Porque se você for ver Jesus, Jesus tinha autoridade no falar. Jesus tinha autoridade sobre demônios. Jesus tinha autoridade sobre a enfermidade. Então era muito fácil Jesus trazer à terra o reino dele e acabar com todas as coisas. O que eles queriam? Estar sentados com Jesus ali. Jesus no trono, os apóstolos, todo mundo ali. Jesus está sentado, os apóstolos também. A mãe de Pedro e Tiago, permita que meus filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. Eu sei que tu vai estabelecer um reino, a gente crê nisso. A gente crê. Era isso que eles pensavam. Aí quando vem a palavra, a gente vê em João capítulo 12, a entrada triunfal de Jesus, aí que eles piraram mesmo. Quando eles viram a sociedade, quando eles viram o povo, hosana nas alturas, paz na terra. Quando eles queriam paz na terra, eles pensavam que o governo seria estabelecido. Jesus entrando em Jerusalém, cumprindo a promessa, ele seria entronizado. E como se um passe de mágica, o poder de Deus, ele acabaria com tudo, sentaria no trono e reinaria eternamente. Era isso que eles pensavam. O coração deles, eu imagino o coração deles, irmãos. Jesus mandou pegar uma mula, vai lá, mas que mula é? Vai lá. Se ele falou, tem uma mula esperando, a profecia diz, ele vai entrar em Jerusalém, será estabelecido todas as coisas, a gente vai sentar com ele, vai acabar todo esse jugo romano sobre nossas vidas, a nossa nação será restituída, Deus será exaltado, glorificado, e o Cristo na terra, vai lá, pega a mula, que ele vai entrar sobre o jumento, sentado sobre ele. Embora, bota as roupas sobre esse jumento, tira a sua capa, cobre esse jumento, bota ele sobre esse jumento, deixa ele entrar em Jerusalém. Eu imagino a alegria deles, glória, é agora que Roma vai ser destruída, vai acabar com a hipocrisia dos fariseus, vai acabar, e eles cheios de autoridade no coração. Autoridade, a comunção é sobre o espírito, não no coração. Porque se eu boto no coração a autoridade, eu vou ser autoritário sobre você, missionária. Mas quando eu tenho unção, eu reconheço que eu sou menor que você. Cara, Jesus é maravilhoso. Não tem igual. Então os apóstolos, irmãos, toda nessa euforia de um reino estabelecido, e Jesus só olhando, irmãos.
Jesus só olhando para o coração deles. Quando chega na ceia, aí vem o mistério. Quando chega na ceia, o coração deles, a gente está sentado aqui agora. Tu viu como é que Jesus entrou? A gente estava com ele. Todo mundo sabe que a gente é apóstolo. Todo mundo sabe que a gente anda com ele. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a gente está com ele esses 3 anos e pouco aí, ó. Geral já viu. A pessoa sabe que eu sou Pedro. Eu só ando com ele. João, não, a pessoa sabe que eu reclino minha cabeça no peito dele. Eu sou íntimo dele. Tiago ali também, pô, acho que eu vou ter um trono. Né? Ele falou, vamos esperar, né? Ele vai sentar, eu vou sentar também, tá, não sei o quê. Aí Jesus senta numa mesa com eles todos eufóricos, todos alegres, irmãos. Eles estão felizes aqui. Jesus acaba com a alegria deles. Tu consegue acreditar nisso? Jesus acaba com a alegria deles. Tem alegria nossa produzida pela carne que Jesus tem que destruir. Tem alegria nossa que emociona a nossa carne, que Jesus tem que acabar nessa manhã, em nome de Jesus. E só se acaba com essa alegria quando se senta à mesa, tá? Só se acaba com essa alegria quando tem comunhão com o Mestre. Fora disso, não. E eu vejo Jesus sentado com esses homens, só lendo o coração deles. E parte o pão, levanta o vinho, toma o vinho, é o cálice do Novo Testamento, é o meu corpo, é isso, e aquilo, e aquilo. Daqui a pouco Jesus levanta da mesa, se despe, pega uma toalha, se cobre, ninguém entendeu nada. Entraram em um parafuso. Ele pega uma bacia e pega água. E ele começa a lavar os pés dos discípulos. O pastor pregou sobre isso, parte disso na quinta-feira. Isso era um trabalho de escravo. Ou de mulheres, ou de uma criança. Onde o dono da casa, o anfitrião da casa, dava essa honra ao qual era lavado os seus pés. Então o anfitrião honrava o seu convidado lavando os seus pés. E Jesus, ele vem, ele fala, vinde a mim. Então ele fala, vem ao meu plano. Ao mesmo tempo que ele é o anfitrião do reino, ele se coloca como escravo. Ao mesmo tempo que ele quer honrar alguém, ele se coloca como escravo a honrar alguém. Onde ele fala assim, eu reconheço honra sobre a sua vida. E eu estou limpando os seus pés. Porque diante de ti eu me coloco como servo. Porque como ele mesmo ensinou, não é o servo maior que o seu Senhor. Porque só a humildade traz isso. A autoridade no coração tira isso, mas a humildade traz. Eu ser como qualquer um de vocês, vocês ser como qualquer um, como eu sou ou como qualquer um é. Só a humildade, mais nada. Mais nada. Esse Jesus acaba com qualquer pessoa, acaba com qualquer coração, desmonta qualquer coração. A pessoa de Jesus, se eu for falar dos atributos dele, ele é bom. Se eu for falar dos atributos dele, ele é maravilhoso. Se eu for falar dos atributos, ele é justo. Ele é verdadeiro. Ele é santo. Ele é puro. Ele é bendito. Ele é eterno. Ele é glorioso. É maravilhoso. Não existe nada nem ninguém como Jesus. Se eu for falar desse Jesus que se submete a morte, antes se submete a ensinar humildade a qualquer um de nós. Ele ensina humildade ao traidor. E às vezes a gente não consegue dar outra face àquele que fala mal de nós. Que evangelho é esse que está dentro da gente? Que evangelho é esse que habita em nós?
E Jesus, ele vem com uma bacia cheia de água e uma toalha. E eu vejo o Pedro e falo assim, não, o Senhor não pode. O Senhor não pode fazer isso. Não é legal, não é justo, não é certo. Isso é coisa de escravo. Eu te reconheço como Senhor. É, Pedro, porque reconhece na terra ainda. Eu te reconheço que o Senhor vai governar. É, Pedro, mas reconhece que eu vou governar na terra. Não é justo. Isso é coisa para mulher também. O Senhor é um homem, não pode. O Senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus falou assim, mas se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí o coração de Pedro, não. Se é para ter parte contigo, me lava todo então. Se é para ter contigo, se é para estar contigo, se é para ter parte contigo, lava não só meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça, me lava por inteiro, porque eu quero estar contigo para sempre. Não, Pedro. Não, Pedro, basta só os pés. Basta só os pés. Acho que tu já viu alguém assim? A melhor pessoa que você já conheceu na terra, tu já viu alguém assim? O homem titulado como segundo o coração de Deus, nem ele foi assim. Abraão, considerado o pai da fé, nem ele foi assim. Tu conheceu alguém assim alguma vez, irmãos? Que além de ter sido assim, ainda morreu por você? Nunca vi. Só na Bíblia. Só na Bíblia. Só Jesus. Sabe, irmãos, eu vejo Jesus, ele pegar a bacia e encher de água. Eu lembro do tabernáculo. Onde existia o tabernáculo, existia o altar de sacrifício. E entre os dois existia a bacia de cobre. Tudo é profético, irmãos. Na bacia de cobre, o sacerdote lavava suas mãos antes de entrar no santo lugar e no santíssimo lugar. Lavava suas mãos, lavava seus pés, pegava a água da bacia, lavava suas mãos, lavava seus pés, sacrificava, e mediante a tudo que ele mexia, todos os resíduos do animal, as tripas do animal, o sangue do animal, ele sacrificava, depois ia lá, lavava suas mãos, lavava seus pés. Jesus, eu quero te dizer a importância que você tem, mesmo que você não reconheça. Mesmo que você não reconheça a importância que você tem para Jesus, aonde Ele é o cabeça e te fez corpo. Jesus, Ele pega a bacia e com a mão dele lava os pés do corpo dele, que é você. Jesus, na sua humildade, quando lá em Êxodo fala que eles lavavam as mãos e os pés, Jesus, ele molha as mãos deles em purificação ao corpo dele, que é você e sou eu. Tu não tem importância, não. Você não é especial, não por você mesmo, mas por Jesus. Ele não te ama, não. Deus não tem plano na sua vida, não. Jesus não tem sonhos na tua vida, não. Ele não te quer, não. Te fez corpo dele. Imagina, irmãos, a bacia de cobre. O que ficava misturado naquela água? Água e sangue. O que saiu de Jesus, meu pastor, da sua lateral? Água e sangue. E você não é importante. E Jesus não morreu por você. Será que Jesus morreu mesmo? Será que Jesus existiu? Será que Jesus é bom? Jesus não está vendo o que eu estou passando. Jesus não vê minha dor. Jesus não vê minha dificuldade. Jesus não vê minha falta. Não está vendo minha tristeza. Não vê o que eu estou passando. Vê. Viu antes da fundação do mundo.
Não existe Jesus como esse Jesus. Não existe ninguém, cara, no céu e na terra que possa ser comparado a Jesus Cristo. Ninguém foge o céu e a terra mediante a presença do Altíssimo, o justo crucificado. Foge. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Irmãos, eu não tenho tema, não tenho nada. Eu só tenho Jesus. Eu queria que você cresce nele, que você acreditasse até o final da sua vida, porque ele vai vir e vai buscar a igreja dele. Eu vejo esse Jesus que despiu-se da sua glória, despiu-se das suas vestes, colocou-se humilde perante a homens com o coração cheios de coisas da terra. Cheio de coisas da terra. Um Jesus pensando, vivendo tão alto, com pessoas sonhando tão raso. Eu e você. Eu e você. Que por mais que a gente sonhe alto, crê na eternidade ainda é raso mediante a tudo que é preparado. Que Jesus é esse, irmãos? Que Jesus é esse que a gente tem que largar? Que Jesus é esse que a gente tem que esmorecer? Que Jesus é esse que se eu perder o meu microfone, eu me perco? Que se eu perder meu instrumento, eu me perco? Se eu me entristecer, eu me perco? Que se eu sentir dor, eu me perco? Se eu ficar doente, eu me perco? Por causa do meu casamento, eu me perco? Que Jesus é esse? Eu não creio nesse Jesus. Eu não creio nesse Jesus. Eu creio no Jesus das aflições do tempo presente. Eu creio em Jesus que se humilhou e achado em forma de homem. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu creio nesse Jesus. Eu creio nesse Jesus que foi crucificado e levantado ao madeiro, me atraiu a Ele. É nesse Jesus que eu creio. Eu não creio no Jesus do dinheiro. Eu creio no Jesus que prospera aquele que Ele quer. Eu não creio no Jesus curandeiro. Eu creio no Jesus que tem todo o poder para curar. Eu não creio no Jesus que leva pessoas com vidas tortas de qualquer maneira para o céu. Eu creio num Cristo que santifica o homem para entrar a um lugar santo. Que Jesus é esse, irmãos? Tu nunca vai ver, irmãos. Nunca vai ver. Homem igual a esse, nunca. Eu te garanto. Por que eu te garanto? Porque a palavra diz, não existe homem igual. Nem nunca vai existir. Nunca. Esse Jesus morreu pela gente. Um sacrifício dele demonstrado dentro de uma bacia com água, uma toalha, onde ele diz, não é necessário, porque aquele que já tomou banho, aquele que já se lavou, no original diz que tomou banho, aquele que já tomou o banho não precisa tomar de novo, mas somente lavar os pés. Porque os pés falam de contaminação daquilo que eu caminho enquanto eu caminho, mas o meu corpo fala daquilo que eu entreguei a Ele quando eu morri para o mundo. Por isso a humildade vem de sempre eu me arrepender. A humildade vem de sempre eu voltar atrás e reconhecer. A humildade é se colocar-se em posição inferior para que Ele seja glorificado. Isso é a humildade, como Ele fez. Eu me coloco nesta posição de servo para mostrar para vocês que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o discípulo maior que o seu mestre. Eu me humilho diante de vocês. Louve a Deus por isso, irmãos. Porque Ele se humilhou perante a nós. Foi humilhado para toda a terra, mas é exaltado para toda a glória. Esse, tu nunca vai ver igual. Nunca, eu te garanto. Nunca. Aí Jesus te chama à mesa.
Sem acepção de pessoas, Jesus te chama à mesa, assim como chamou Judas. Vem, Judas, segue-me. Ele vai e te chama à mesa. Comunga contigo. Ele mostra para ti o corpo dele que há de ser dilacerado. E mostra para ti o sangue que há de ser derramado. Judas no meio, com o coração ainda inflamado por Satanás. O que é a inflamação de Satanás? É trair Jesus? É entregar Jesus para alguém? Não. Sabe o que é a inflamação de Satanás? O que o mundo vive em pecado. Então a inflamação de Satanás não é trair a Jesus, é viver em pecado. Logo, vivendo em pecado, a inflamação do inimigo é o homossexualismo. A inflamação do inimigo é a mentira. A inflamação do inimigo é o homicídio. A inflamação do inimigo é a prostituição. A inflamação do inimigo é a lascívia, é a porfia. A inflamação do inimigo é a dissensão. A inflamação do inimigo é o lesbianismo. A inflamação do inimigo é a maldade. A inflamação do inimigo é pecar contra Deus. No coração, Judas já tinha o traído. Ele só concretizou. Disse Jesus: a maldade provém do coração. Logo dá a luz ao pecado. Ou seja, o pecado nasce dentro do coração e depois eu vou e o pratico, mas já está no meu coração. Então o pecado de Judas, traí-lo. A consequência, pegar as 30 moedas e dizer aonde ele estava. Pecado não é pegar as 30 moedas ou ir de encontro aos sacerdotes. O pecado era estar com Cristo e com o coração inflamado de pecado. Porque Pedro o negou, mas não tinha um coração inflamado. É o nosso coração. Jesus está lendo cada coração aqui agora. Sentados à mesa com Ele, Ele está lendo cada coração aqui agora. E está sondando, 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 sondando. E o Espírito Santo trabalhando, convencendo da justiça, do juízo, do pecado. Aí a nossa carne grita: ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Eu não posso. Eu não consigo deixar isso. Eu não vou deixar isso. Eu gosto de fazer isso. A minha carne grita isso e o Espírito convencendo da justiça, do juízo, do pecado. É errado. Você não precisa. Você não precisa andar assim, estar assim e estar ali. Você não precisa. Ai, mas a carne grita. Mas eu quero. Eu preciso. Eu aprendi assim. Todo mundo está fazendo. A escola faz. O trabalho faz. Os meus pais fazem, meus amigos fazem. Não, mas você não precisa viver assim. É a luta, é a milita da carne contra o Espírito. E os dois não se opõem, não se conversam. Os dois não entram em acordo. Ele não entra em acordo enquanto a minha carne está gritando aqui. O Espírito, Igor, acalma teu coração. Você não precisa ser um homem assim. Você não precisa ser dessa maneira, falar dessa maneira. Mas eu aprendi. Porque eu aprendi desse jeito, eu cresci desse jeito. Me ajuda, Espírito Santo, a ser conforme a tua vontade, o teu querer. É o Espírito Santo na mesa do Senhor, trabalhando nos nossos corações. Se Cristo não tivesse tentado convencer o coração de Judas, eu não creria na Bíblia. Não creria. Mas Cristo deu uma oportunidade até o final ao que nós chamamos de traidor. Para que todo o amor, partir do pão, beber do cálice e lavagem dos pés, Judas falasse assim: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Eu ia traí-lo. Eu ia entregá-lo. Eu já tinha combinado tudo com os fariseus. Mas eu não posso fazer isso.
Eu creio que Jesus, ele tinha um coração no coração de Judas, e esperando Judas, Senhor, eu pequei contra ti, a maldade está dentro do meu coração, e eu estou lutando aqui contra a minha carne, mas pelo que eu estou vendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, a tua carne, o teu sangue e a tua comunhão, isso me constrange, o teu amor me constrange, a tua presença não existe igual. Meu irmão, Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é grandioso, Jesus é bendito, Jesus é benéfico, Jesus é santo, Jesus é lindo, coisa linda Jesus é. Não existe nada comparado ao Redentor das nossas almas, nada. Nada, irmãos. Colocar à mesa um traidor e chamar um traidor chamado Igor a sentar à mesa com ele e pregar o evangelho dele, não existe nada igual. Chamar um homem com um coração cheio de maldade e colocar ele no altar para ministrar a verdade. Pegar um homem cheio de defeitos e pecados e colocar ele para entoar louvores, para dedilhar num teclado e tirar um som de louvor e adoração a Deus. Só Jesus. Só Jesus. Então Jesus, ele lava o pé dos apóstolos, dos discípulos. Quando ele fala de ter tomado banho, não precisa tomar outro, realmente ele está falando de uma nova criatura. Aquele que se tornou nova criatura, não precisa se tornar de novo. É nova criatura? Ah, sou. Quero me tornar de novo nova criatura. Não. Nova criatura é nova. Você é novo para Cristo. Agora os seus pés, das contaminações do mundo e do pecado, vai ser preciso lavar debaixo de muita humildade. Debaixo de muita humildade. Porque o Rei da Glória se prostrar e lavar os meus pés é muita humildade. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estás limpos, nem todo mundo nasceu de novo. Está na igreja, está indo na congregação. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Judas está andando comigo, mas nem todos estão limpos. Judas pregou, mas nem todos estão limpos. Judas expulsou demônio, mas nem todos estão limpos. Judas, eu vi ele fazer maravilhas, mas nem todos estão limpos. Nem todos nasceram de novo. Mas os que aos nasceram de novo, debaixo de humildade, se limpe das contaminações do pecado. Que aquele que é limpo, nova criatura, limpe-se mais. Porque não é um pecado que vai macular a minha vida. Não é. Porque o Espírito é mais. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é o pecado que acaba com a minha vida. É a minha carne e os meus desejos de viverem nele. Não é o pecado, é a minha carne de viver nele. Isso me mata, isso acaba comigo, isso envergonha Deus. Isso. Mas eu pecar, não. Por isso, se você pecar, eu não vou te julgar. Se você viver em pecado na iniquidade, também não. Mas disse Jesus, eu não julgo, mas as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Enquanto Jesus estava com ele, Judas, eu não te julgo. Eu não te julgo. Ah, mas eu tenho que te lembrar, as minhas palavras vão te julgar no dia do juízo. Já viu alguém assim? Eu nunca vi. Já viu algum Jesus assim? Eu nunca vi. Já viu algum líder assim? Eu nunca vi. Nunca vi. E nunca haverá alguém igual a ele. Nunca. Coloque isso no seu espírito. Nunca ninguém vai ser como Jesus. Nunca. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, não interessa. Ninguém é como Jesus. Se você afiançar a sua vida nele, ele supre a sua necessidade de pai e de mãe e de qualquer coisa que tenha faltado na sua vida. Ele é o supridor
das necessidades do meu espírito. Não existe ninguém assim. Ninguém. Depois que lhe lavou os pés, tomou as vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis e que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Isso não é doutrina de lavar pés. Isso é posicionamento de humildade. Eu não vou lavar o pé de ninguém, mas vou me colocar em posição de humildade a qualquer um de vocês. Seja quem forem. Seja quem forem. A autoridade está no meu espírito. No meu coração está a humildade. E orem por mim, eu oro por vocês, para que isso seja verdadeiro até o final. Que Satanás vai querer cirandar a gente como trigo, né, pastor? Ele vai querer cirandar a gente. Orem por mim, eu oro por vocês, para que isso seja uma verdade até o final. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Olha a comparação que Jesus faz. Como eu fiz, façais vós também. Ele é o Rei da Glória. É o Senhor dos Exércitos. É o Santo dos Santos. É o Rei dos Reis. Eu fiz, façais vós também. Eu, carne e osso, comedor de arroz e feijão, façam também. Porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a fizeres. Bem-aventurado, mais que feliz. Então Jesus está falando assim, ó, vocês serão mais que felizes. Vocês serão completos. Vocês serão felizes se entenderem e se fizerem. Se vocês entenderem a posição de humildade, vocês serão felizes. Se vocês praticarem, mais que felizes. Se vocês entenderem, vocês são aventurados. Se vocês entenderem, são aventurados. Mas se praticarem, bem-aventurados. Foi o mestre que falou. E se ele falou, está falado. Se ele falou, está falado. Não tem meio termo, não tem vírgula. Não tem, é ponto final. O que cabe a nós cumprir? O que cabe a nós sermos? O que cabe a nós estarmos debaixo disso? O que cabe a nós é estarmos nesta posição de humildade para louvor do nome dEle. Vamos imaginar essa ceia, irmão. Nossa ceia é linda. A ceia do Senhor é linda, praticada com verdade é linda. Não a ceia congregacional somente, mas a igreja do Senhor na face da terra, ceando, é lindo. É fazendo memória da morte, da ressurreição do grande Senhor. Imagine, irmãos, a ceia com Cristo presente em carne, demonstrando humildade, partindo o pão e bebendo vinho. Imagine o que deve ter entrado no espírito daqueles homens. Mas não entrou tudo. Só entrou tudo depois da crucificação. Olha que interessante. Nós falamos sobre a bacia. Se você for pegar a história do tabernáculo,
Jesus, ele cumpriu totalmente. Veio do céu, Santo dos Santos, Santíssimo, átrios, lavagem, sacrifício. É muita humildade para reconhecer assim: eu fui eleito no céu, abençoado nas regiões celestiais. Estou passando pelo processo de lavagem. E estou preparando um sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto racional, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isaías 53, o pastor mencionou aqui. Diz a palavra: e Deus agradou moê-lo. Terminou um sacrifício vivo, Cristo Jesus, santo, sem pecado, e agradável, porque agradou o Pai. Tu está fugindo do que, irmão? Teu local é a cruz. Teu local é morrer para este mundo. Teu lugar é assentado na mesa com o Senhor para louvar o nome dEle. Esse é o seu lugar. E se coloque de pé.